Karina, desculpe interrompê-la, mas o seu microfone deve estar mute. A gente não está conseguindo te escutar. Desculpe interrompê-la. Estão me ouvindo? Bom dia. Sim? Ah, me desculpem. Desafios da tecnologia, mas vamos lá. Bom dia, pessoal. É um imenso prazer estar com vocês aqui. Obrigada pela participação de todos. Hoje eu estou aqui com o meu colega Luiz Grandisoli, Solution Consultant da Adobe. Eu sou Senior Account Executive da Adobe. E hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que vem movimentado muito aí, né, rodas de discussões nas empresas, né, os consumidores, que é a hiperpersonalização, especialmente impulsionada pela IA generativa. Né? A gente vem falando muito, né, sobre esse tema, está virando até buzzword, né? Então, hoje, o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre esse assunto, para que vocês entendam mais. É só um início, né? Depois, se vocês quiserem também, a gente pode falar com cada um de vocês, né, individualmente, mas a ideia aqui é compartilhar um pouco, né, do que a gente vem estudando, né, do que a gente vem vendo nas empresas, ouvindo, né, dos nossos clientes, para que, né, todo mundo esteja aí na mesma página sobre esse assunto. Mas para começar, pessoal, acho bem importante, né, quando a gente fala, né, de personalização, especialmente, né, por que a gente vem falando desse assunto? Né, o que está movimentando tanto esse assunto, né? Então, pessoal, nada mais, nada menos, né, do que o nosso consumidor, né? Nós somos consumidores, né, os nossos consumidores, então a gente sabe que a expectativa, ela está cada vez mais alta, né? Especialmente quando as pessoas agora estão, né, a maioria delas transacionando, né, falando pelo telefone, né, então as coisas são muito imediatistas, né, as pessoas querem resolver as coisas né, rápido, tem pouco tempo, né, para resolver as coisas, elas querem também de maneira contextual, né, não adianta ficar falando, né, de um assunto que essa pessoa, né, já passou o timing, né, e não estou mais no contexto daquele cliente, né, então é muito importante a gente entender o momento, né, do nosso consumidor, de forma inteligente, né? Os dados estão aí para serem usados, né? E o nosso consumidor sabe disso, né? Então, como que a gente está usando esse dado para fazer essa ativação, né? Para conversar com os nossos consumidores? Valioso também, né? Nosso tempo é dinheiro, né? As pessoas hoje, né, correm, né, para fazer as coisas, deixam de fazer coisas pessoais, então a gente também precisa ter uma entrega de valor que esteja, né, à altura da expectativa dos nossos clientes. E, né, não menos importante, a questão da privacidade, segurança, né? LGPD está aí, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com as informações, o momento que ela é utilizada, né? Se eu tenho autorização para usar aquela informação, né? Então tudo isso, né, precisa estar em conjunto para oferecer realmente uma experiência única para cada pessoa. Então por isso que a gente vem falando tanto da personalização e da hiperpersonalização, né? Esse tema é muito importante para os nossos consumidores, sejam eles, né, B2B, B2C, em todos os segmentos a gente vê, né, essa mesma tendência. E acho que uma questão também muito importante, pessoal, é muito legal esse artigo, né, que saiu pela Harvard Business Review, né, sobre as 10 verdades, né, depois da pandemia. E a nova realidade, pessoal, é que a nossa marca, né, a sua marca, ela compete sempre com a última melhor experiência do seu consumidor. E não mais com o seu concorrente, né? Antigamente a gente, né, olhava a pesquisa, fazia a pesquisa, vou ver o que o meu concorrente está fazendo, e agora não, né? Agora a gente precisa olhar o que esse consumidor está tendo como experiência, como melhor experiência, né? Então, esse artigo é bem interessante, eu recomendo quem ainda não leu. E aqui também eu trouxe uma informação, né, da SimilarWeb, né, uma informação pública, né, do ranking dos principais aplicativos, né, de 2023, que as pessoas têm baixado, né, estão usando, né. Então, a gente tem um Mercado Livre, por exemplo, concorrendo com uma loja, né, de um fabricante, a loja da Samsung, e com a experiência da Shellbox, né. Então, empresas, né, diferentes, né, consumidores que estão tendo a mesma experiência, né? E a mesma coisa para quem está acessando, né, um aplicativo de iFood, o aplicativo do Uber, o aplicativo do banco, né? Todos
estão concorrendo entre si, né? Então, é importante que a gente sempre tenha em mente que a experiência que eu tenho que entregar para o meu consumidor é a melhor experiência que ele teve, independente se é do meu segmento, se é do meu concorrente ou não. Né? Isso é uma informação bem interessante que a gente precisa, né, se provocar quando a gente pensa em experiência do cliente. E também, pessoal, acho que, né, muitos de vocês já acessaram, né, existem várias pesquisas, né, McKinsey, né, tem bastante pesquisa super interessante sobre isso, né, olhando pela perspectiva do consumidor, né, visualmente, né, em números a gente vê também que os consumidores preferem, né, que a sua experiência seja personalizada, né, então 80% dos consumidores são mais propensos a comprar quando as marcas oferecem experiências personalizadas para eles. 76% dos consumidores ficam frustrados quando não recebem, né, uma experiência personalizada, e 55% dos consumidores trocariam de marca para ter uma experiência melhor, né? Então, a gente vê que o padrão, né, que o cliente espera, né, em todas as pesquisas que a gente vê, é a personalização, né? Então, não é um buzzword, né, é uma tendência, né, e o consumidor já espera por isso, né? E olhando também pela perspectiva das empresas, pessoal, é importante, né, todo mundo, acho que, né, que trabalha no ambiente corporativo, né, sempre tem que mostrar o seu business case, né, mostrando resultados, né, dos seus investimentos, né. Então, quanto que a personalização traz de resultado para as companhias? Né? Então, essa pesquisa aqui é até uma pesquisa até mais antiga, né, que a McKinsey publicou, e assim, é evidente, né, que quando a gente personaliza, isso impacta em conversão, isso impacta em receita por visitante, isso impacta em valor médio, né, do pedido que esse consumidor faz. E é super interessante observar, né, quando vocês olham as cores, né, a mudança das cores, quando eu faço uma personalização básica, eu já tenho um resultado interessante, mas à medida que eu vou personalizando cada vez mais, né, por segmentos, por microsegmentos, até chegar na personalização one-on-one, o ganho chega a ser 10 vezes, né? Quando a gente olha em conversão, quando eu chego na personalização one-on-one, chega a ser a 10 vezes maior, né, o meu retorno, né, na personalização que eu faço para o meu consumidor. Né? Então, assim, isso eu acho que é para deixar, né, bastante claro para todo mundo, né, que quando a gente fala de personalização, não é buzzword, né? O cliente espera por isso e quando a empresa investe, ela tem um resultado sobre esse investimento. E aí, pessoal, também quando a gente fala em personalização legal, né, acho que quando a gente estuda, né, também conceitualmente, né, quem trabalha principalmente em CRM, né, a gente marketing, né, a gente escuta muito, né, antigamente como que as empresas, né, personalizavam. Então, você tem o seu Joaquim da padaria, né, o seu José do mercadinho, eles tinham isso tudo na cabeça, né? Então, era fácil chamar o cliente pelo nome, né? Oferecer o que ele estava precisando. Mas no ambiente corporativo, a gente sabe que não é tão fácil, né? A gente está falando em milhares, milhões, né, de clientes. E como que eu faço para personalizar essa infinidade de clientes, né? E no momento correto, né? Então, a gente fala muito desse conceito de personalização em escala. Né? O que é a personalização? Né? Basicamente, é oferecer uma experiência, né, personalizada para o cliente certo, no canal certo, no momento certo, né? E quando eu falo em escala, né, falando de ambientes corporativos, né, enterprise, grandes empresas, eu fazer isso, né, para várias pessoas, milhões, milhares de pessoas, em tempo real, né? Isso quando a gente fala ali, lembrando do primeiro slide, né, de contextual, de imediatista, eu não posso perder esse timing, né, do cliente. Então, eu preciso ser capaz de oferecer, né, uma experiência contextual personalizada em tempo real, né? Então, esse conceito é super importante, né? Não é trivial de se fazer, né? A gente sabe, a gente vai discutir um pouquinho aqui também sobre isso, mas é importante que, né, todo mundo entenda, né, e entenda como fazer isso, né? E é possível, né? A gente hoje tem tecnologia, né, para fazer isso na prática. E aí, pessoal, falando em hiperpersonalizar, né, nada mais, nada menos é que eu fazer isso de forma contínua, né? Pensando em todos os momentos, né? Acho que quando a gente fala de cliente, né, tem momentos que eu tenho informações completas desse cliente, tem informações que são anônimas, às vezes eu faço por segmentos, né? Então, eu tenho que realmente ser capaz, né, de fazer todo esse trabalho, né, contextual, né, dentro da jornada do cliente, independente, né, da informação ou com toda a informação que eu tiver daquele cliente, né, mais próximo da realidade possível, né, do contexto daquele cliente.
E aí, pessoal, acho que quando também, né, a gente vai avançando nesse tema, né, falando em personalização, a gente tem que pensar muito, né, sobre o gerenciamento da experiência do cliente, né, e o que hoje a gente vê, né, de mais inovador, né, de mais transformador quando a gente fala nisso, né. E a gente sempre tem que pensar em alguns pilares também quando a gente fala, né, de gerenciamento da experiência do cliente, né, o famoso CX, né, que está todo mundo falando, que também é possível de ser realizado, mas a gente sempre tem que pensar nessa perspectiva em alguns pilares, né, para resolver isso lá na ponta para o cliente, né. Então, acho que a primeira etapa aí que a gente fala são os data insights, né, que é o realmente coletar, né, todos os meus dados, né, daquele cliente. A gente fala em dados cadastrais e comportamentais, os dados on e off, né? E de uma maneira que realmente eu consiga visualizar essa informação e eu consiga acionar essa informação, né? Que também é um tema que a gente vem discutindo muito com os clientes, né? Que é a arquitetura que eu, né, tenho disponível para acionar todos esses dados que eu tenho do meu cliente. Segundo ponto, né, eu tenho que transformar também esse dado em insights, né, eu tenho que entender o que eu tenho que fazer com esse dado e eu tenho que realmente ter um gerenciamento completo desses dados, né, eu tenho que realmente ver, né, eu tenho que segmentar, eu tenho que transformar isso em audiência e eu tenho que fazer com que isso seja abordado, né, em toda a minha organização, né. E um outro ponto também fundamental usar, né, o perfil dos clientes para fazer a orquestração, né, de uma maneira que seja realmente contextual, né, dentro da expectativa do cliente, independente do meu ponto de contato, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né, que não é trivial de se fazer nas empresas, mas também é um tema muito importante que a gente precisa direcionar quando a gente fala de gerenciamento da experiência do cliente e personalização. E o último ponto, pessoal, é o conteúdo, né? Porque eu tenho lá, eu entendo meu cliente, eu sei quem ele é, eu sei o que eu quero falar com ele, mas que tipo de criativo que eu vou mandar para esse cliente, né? Como que eu também organizo, né, a minha área de marketing, minha área de criação, minhas agências, né, para realmente conectar, né, o dado do meu cliente dentro de uma jornada e com o conteúdo correto, né? Então, esses temas são muito importantes, né, para a gente sempre pensar dentro das nossas organizações, né, como estão sendo resolvidos, para realmente eu conseguir alcançar, né, esse gerenciamento da experiência do cliente de última geração. E, né, uma questão também que, né, é muito falada, genuinamente, né, a gente sente que as empresas pensam nisso, né, de realmente colocar no centro, eu preciso ter meu cliente no centro da minha companhia, né, eu preciso, né, orquestrar essa jornada do cliente, mas como de fato está acontecendo, né, como que essas organizações, né, as nossas organizações estão se estruturando para resolver, né, e realmente colocar o cliente no centro. Eu vou dar uma provocada aqui em vocês agora, eu vou passar um vídeo para a gente pensar um pouquinho se isso é realidade ou ficção, né, está próximo ou distante da nossa organização, tá? Vou chamar um vídeo aqui para vocês agora. Target's been neutralized. I'm heading to the hotel. Checking into the penthouse. The name's Hunter. Certainly, Mr. Hunter. I have your reservation right here. Wait, did you say Hunter? Mm-hmm. No, I don't have a Hunter. But you emailed the confirmation to my watch. Well, marketing handles emails. Oh, I have a Hanson. No, it's Hunter. Hunter. I picked my room on your app. Oh, we have so many apps like this. But I'm a platinum member. I even have a promotion from your website. Promotions are on a different system, but I do have a single on the ground floor, Mr. Hanson. It's Hunter. My name is Hunter. É uma ficção com um pouquinho de realidade, né, pessoal? Quem se enxerga aí, né, em algumas situações na sua empresa
eu enxergo, né, venho falando com muitas empresas, né, algumas problemáticas aí de integração da informação do cliente, acaba sendo bastante comum, né, no que a gente tem visto aí nas empresas, né. Então, realmente, como que está a experiência, né, do cliente na sua empresa, né? Então, a gente vê, né, essa questão, né, dos silos, né, que muitos clientes, às vezes, usam um canal, né, então está usando o smartphone para comparar ofertas, mas não é o mesmo sistema da web, que também não conversa com o seu call center, né? Às vezes, o cliente inicia uma jornada no mobile e, quando vai para a web, tem uma outra experiência, né? A gente vê muito a questão da omnicanalidade, né? Principalmente no varejo, as empresas que têm, né, o web, tem o mobile e tem a sua loja física, as informações também não se conversam, né? Então, como que a gente está tratando essa experiência, né, do cliente? Será que a gente está atendendo essa expectativa, né? Eu brinco que, às vezes, a gente acaba transferindo, né, a responsabilidade, né, dos nossos débitos técnicos também para o nosso consumidor, né? Então, acho que a reflexão que a gente tem que fazer é essa, né? Como que a gente está tratando o nosso cliente, né? Realmente ele está no centro, né? Realmente todas as áreas, né, estão consumindo, né, da mesma informação sobre aquele cliente. Então, essa é a grande provocação que a gente faz e a gente vê essa problemática, né, sendo discutida por muitas empresas de vários segmentos. Né? Então, quais são os desafios, né, no final do dia para escalar a hiperpersonalização, né? Então, acho que a gente viu aí um pouco no vídeo essa questão dos silos, né? Então, os dados moram, né, em sistemas diferentes, né, estruturas de dados que talvez não se conversem, né? E às vezes nas áreas, né, a área de tecnologia tenta resolver, né, com data lake, mas que também não está estruturado numa arquitetura para ser consumida por todas as áreas, né? Às vezes eu não consigo gerar insights para ativar essas experiências em todos os pontos de contato. Às vezes eu tenho delay ali, né? A gente falou um pouquinho do real time, né? Também não é trivial de se fazer, então é necessário pensar na tecnologia adequada, né, para você usar a informação mais próxima do contexto do cliente, né? Então a gente vê que realmente essa questão de dados, né, é um tema, né, que tem que ser endereçado quando a gente fala de hiperpersonalização. Né, a questão da privacidade e segurança, né, a gente comentou aqui um pouco. A gente sabe, né, que é um tema geral, né, LGPD, né, tá aí para ser seguida por todas as empresas, mas a gente vê algumas especificidades, né, na área da saúde, né, que é um pouco mais delicado. Né? Então, como que eu garanto, né, essa governança e essa privacidade? Né? Às vezes a área de tecnologia fica com medo ali, né, não vou, né, disponibilizar o dado porque eu não sei como é que vai ser utilizado. Então, também precisa ter uma estrutura de tecnologia que permita, né, que a empresa consiga dar acesso, né, e consiga garantir a privacidade do cliente. A questão da velocidade do conteúdo, né? Muitas vezes a gente deixa de personalizar, poxa, eu quero personalizar, eu sei que eu preciso, mas é muito difícil, né? Como que é meu processo de geração de conteúdo, né? Às vezes eu tenho agências, né? Uma agência, várias agências, house, né? E às vezes eu não tenho um repositório de todos os meus assets, eu preciso ficar refazendo, né, várias vezes o meu conteúdo, né? Então, como que eu também estruturo, né? A gente tem hoje tecnologia que permite, né, que o conteúdo seja reutilizado, que ele seja distribuído, né, de uma maneira homogênea, que tenha velocidade, né, o time to market, né, que a gente tanto precisa para realmente oferecer a melhor experiência mais personalizada possível. Né, a coordenação entre canais, né, que a gente também comentou, né, muito evidente aí no vídeo também, né, como que a gente também constrói uma jornada quebrando esses silos, né, fazendo com que realmente a experiência, né, do cliente aconteça de uma maneira muito coordenada, independente do canal, né, independente se é site, loja física, independente se é site, call center, né, eu preciso realmente transformar, né, a minha estrutura de tecnologia para que essa informação ela circule, né, por todos os pontos de contato. E, né, por último, saber também qual que é o próximo passo, né? A gente também vê muitas empresas já avançadas, né, já fazendo personalização, mas também como que eu escalo, né? Como que eu entro aí, né, com sistemas certos, né, com tecnologias certas. Falar também um pouco do modelo operacional, né? Às vezes eu tenho tecnologia, mas eu não estou com a minha organização, né, estruturada de uma maneira que eu consiga realmente personalizar, né? Então, esses são temas, né, bem importantes aí para serem provocados aí na empresa de vocês e a gente também consegue ajudar, né, nesse processo. E acho que, pessoal, né, todo ponto de partida quando a gente fala em personalização é dado, né? Então, a gente também fala muito, né, as empresas, tem várias empresas em vários níveis, né, de maturidade,
mas acho que é importante também a gente pensar em alguns aspectos, né, quando a gente fala em dado de cliente, que acho que a gente tem aqui, né, o dado talvez mais conhecido, né, mais estruturado, né, que as empresas hoje têm, é o que a gente chama de dados da pessoa, né, dados de atributo da pessoa, né, que a gente chama também de slow data, ou dados do CRM, né, que são dados mais estruturados que a maioria das empresas tem. Outro dado, né, que é importante também estar conectado é o que a gente chama de fast data, né, ou os dados comportamentais, né, ou seja, o que esse cliente está fazendo, o que ele está clicando, o que ele está buscando, o que ele está acionando, né, ele está no meu call center, ele está na minha loja física, como que ele está no mobile, né, então eu preciso ter essas informações também conectadas, né, numa estrutura que realmente eu consiga entender o meu cliente como um todo, né. Outro ponto são as preferências, né, que a gente comentou já aqui, né, um pouco, que é a questão do consentimento, do opt-in, né, de dar essa transparência também para o cliente, né, a gente fala muito, quando a gente fala de personalização, né, o cliente quer também dar o dado dele quando ele recebe algo em troca, né, a gente falou lá do valor, né, quando eu gero o valor, né, então quando eu também estruturo, né, e começo a ser mais personalizado, é mais fácil eu ter esse consentimento do cliente, né, mais fácil ele me dar a informação. Né? E por último, eu associar também aos interesses da empresa, né? A entender se esse cliente é um cliente, né, que é elegível para um upgrade, se ele é um cliente no momento de cross-sell, se ele está dando indícios que ele vai, né, ser um churn, se ele é um programa de fidelidade. Então, tudo isso ele tem que compor realmente o perfil do meu cliente, né? Independente se ele está, né, em estruturas de dados diferentes, eu preciso, né, ter essa ciência, né, de consolidação da visão única do meu cliente realmente e em tempo real, né, para eu atender a questão, né, de ser realmente, de estar dentro do contexto do meu cliente. E acho que a questão da estrutura, né, da arquitetura, como que isso está sendo construído, né, pessoal, acho que o data collection, né, que a gente fala, é como que eu coleto, né, todos esses dados, né, independente da origem, né, desse dado, de qual sistema ele está vindo, né. Tem um tema bem interessante também, né, que muitas vezes o cliente começa o relacionamento com a nossa empresa anônimo, né, eu sei que ele está vindo de uma origem, eu sei que ele está vindo, né, de que tem algum comportamento, né, e a partir do momento que ele se identifica, eu também tenho que ter essa ciência de conseguir conectar, né, um comportamento anônimo com o cliente quando ele se identifica. E também, né, pessoal, todo mundo, né, já tem falado sobre a questão do cookies, né, então cada vez mais as empresas precisam investir no seu first party data, né, para ter a informação do seu cliente, né, para realmente ter o core, né, da sua empresa, o core do seu cliente dentro da própria empresa. E também a gente vem, né, alguns segmentos, né, se preocupam muito com o enriquecimento do dado, né, data clean room, então também a estrutura de dados ela precisa ser estruturada para conectar realmente todas as informações do meu cliente. Um segundo ponto é o gerenciamento do perfil do cliente, né? Então, eu estou falando de várias origens de dados, às vezes de várias chaves diferentes, né? A hora o cliente se identifica com um cookie, a hora ele se identifica com ID, a hora ele se identifica com CPF, com e-mail. Então, eu também tenho que ter, né, a tecnologia necessária para fazer essa identidade, para construir essa identidade do meu cliente, de novo, né, em tempo real, né, mais próximo possível ali do contexto do cliente, para que eu consiga realmente ativar esse dado independente do ponto de contato, né? De novo, é muito importante a gente pensar, né, quando a gente fala de informações de clientes, são dados corporativos, né? Não é um dado do CRM, ou dado do marketing, ou dado de uma área específica, né? Ele tem que ser um dado que a empresa como um todo vai utilizar e acionar em qualquer ponto de contato, seja, né, nas campanhas de marketing, né, no meu ecossistema de marketing, seja na personalização do meu site, do meu app, ou, né, num sistema de CRM, enfim, todos os pontos de contato precisam, né, estar conectado com essa visão única e esse perfil único do meu cliente. E por último, pessoal, né, a gente comentou, quando eu falo de hiperpersonalização, eu tenho que ter hiperconteúdo, né? Tem até uma questão aqui que eu preciso, né, produzir conteúdo para estar personalizando para o meu cliente, para a minha audiência, para o meu segmento, né? Uma informação para uma pessoa, para uma mulher é diferente de uma informação para um homem, que é diferente para uma família. Uma informação do João é diferente para Maria, né? Então eu tenho que também ter uma questão de produção de conteúdo também muito bem estruturada
para que realmente eu não tenha hiperconteúdo ou hipertrabalho, né, para construir tudo isso. Então, a gente hoje tem tecnologias que também, né, conseguem ajudar, né, principalmente as áreas de produtoras de conteúdo, marketing, a criar peças que sejam reutilizáveis e que estejam dentro, né, da expectativa ali do contexto da informação que eu tenho que personalizar, independente do meu ponto de contato. Né, entrando aqui no nosso tema, daqui a pouquinho eu já passo para o Luiz, ele vai mostrar aqui para vocês, né, um pouco do que a gente tem hoje já funcionando, né, em relação à Generative AI, mas conectando, né, um pouco a nossa questão de personalização, hiperpersonalização com Generative AI, ela vem justamente para nos ajudar a escalar esse processo, né? Então, cada vez mais a gente precisa se sofisticar para estar, né, dentro da expectativa dos nossos clientes, né? Então, o Generative AI ele vem aí para ser o copiloto, né? O Luiz vai entrar bastante aí nesse conceito das equipes para transformar, né, toda a parte de conteúdo, campanha, público, experiência, jornada, insight, né? Tudo isso gerando, né, numa velocidade, numa escala que as companhias precisam, né, para atender essa expectativa crescente, né, dos consumidores. E o que a gente vê, né, também é que isso é uma tendência, né, em relação ao que a gente vem vendo aí nos últimos anos, né, de web, a gente passou por mobile, que passou por commerce, que passou para cloud, e a gente vê que agora a Generative AI é a nova onda transformacional da tecnologia, né? E por que a gente vê isso? Acho que muitos de vocês já viram um pouco também desse gráfico, né? A gente vê que o Generative AI ele está sendo adotado, né, de uma maneira muito veloz, né, mais do que qualquer outra tecnologia, né, que a gente hoje usa, né? Então, esse aqui é um gráfico que mostra, né, a utilização mensal, né, dos principais aplicativos, quanto tempo, né, demorou para chegar em 100 milhões de usuários, né? Então, a gente vê que o Google, né, Translate demorou 78 meses, o Uber demorou 70 meses, Spotify 55, Instagram 30, TikTok 9 e o ChatGPT 2 meses. Né? Então, a gente vê que realmente essa, né, é uma tendência que está, né, escalando muito rápido, né? E não só, né, no consumidor, né? A gente vê o ChatGPT sendo usado muito aí no dia a dia, né, dos consumidores, mas a gente vê também isso sendo utilizado cada vez mais, né, no ambiente corporativo. Né, tem uma pesquisa aí recente que foi feita também pela McKinsey, né, aqui um pouco mais focada ali na América do Norte, mas a gente vê, né, que as empresas estão cada vez mais aderindo, né, utilizando pelo menos uma vez, né, ou mais de uma vez, em todos os segmentos, né, a gente vê isso acontecendo, e a área que a gente vê mais aderência é a área de marketing, né, principalmente no que a gente, né, está conversando aqui hoje em relação a identificar, né, o comportamento, as tendências do cliente e também a personalização, né? Então, a gente vê que isso está sendo cada vez mais utilizado. E também em diversas coaches, né, em diversas pesquisas, né, os líderes veem, né, que essa tecnologia ela vai ajudar a melhorar a experiência dos clientes, né, 89% aqui nessa pesquisa feita pela Adobe viu isso, né, a gente vê que também, né, em outras pesquisas do IDC, os executivos acreditam, né, nessa aplicação promissora, né, na área de marketing, né, nessas questões que a gente comentou aqui, principalmente de personalização, né, e até 2026 aí, né, todas as categorias, todas as tecnologias vão estar, né, já aderindo ao Generative AI. Então, eu quero passar agora para o Luiz, que vai mostrar um pouquinho aí na prática como que isso está acontecendo, principalmente aqui na Adobe. Obrigada, daqui a pouquinho eu volto com as perguntas. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é o Luiz Grandisoli, sou consultor de soluções da Adobe, e eu vou mostrar para vocês como a gente pode trazer essa tecnologia, né, de inteligência artificial generativa para dentro de produtos, para ajudar vocês a terem produtividade. Tá? Mas esse assunto dentro da Adobe não é assunto novo. Tá? A Adobe está trabalhando com isso já faz mais de uma década. Tá? Então, uma inteligência artificial generativa, ela passa por um processo de aprendizado para ela começar a gerar conteúdo, tá, gente? Então, assim, não é de uma semana para outra, ou nem de um ano para outro que você consegue, às vezes, ter bons resultados com esse tipo de tecnologia. Então, a Adobe já investe nisso há mais de uma década, e o que a gente tem hoje já em nossos produtos. Então, a gente já tem o IA nativamente integrado aos nossos produtos, eu vou mostrar um pouco disso para vocês. A inteligência artificial como um serviço,
A gente já tem o Adobe Firefly, que gera imagens, gera desenhos. Eu também vou fazer uma pequena apresentação de um vídeo para vocês entenderem o que é essa geração. E nós já estamos na fase beta de todo o conteúdo ser gerado por IA dentro de nossos produtos, e eu vou mostrar para vocês a visão de como isso vai ficar em nossos produtos, para vocês entenderem o ganho que vocês vão ter de produtividade. Mas o que é essa a inteligência artificial generativa? Bom, primeiro, como eu falei, ela usa aprendizado de máquina, ou seja, ela precisa ser educada, né? Ela precisa ser treinada para gerar os resultados, tá? Então, ela pode gerar textos, imagens, variações de conteúdo, resumos, experimentos, alternativas, ou seja, ela pode gerar várias coisas. Só que ela não tem vontade própria, ou seja, ela vai ser um copiloto. Você vai ter que interagir com essa tecnologia para essa tecnologia gerar esses resultados. Então, você vai ser o cérebro criativo, você vai ser o cérebro da imaginação. E isso vai fazer com que você tenha mais tempo para colocar os seus esforços em criatividade, imaginação, resolução de problemas, né? E aí ela vai gerar os resultados dependendo de você. Então, um exemplo, se eu gerar uma imagem no Firefly, ela vai ficar péssima. Por quê? Eu não conheço fotografia, eu não conheço a parte de desenho, então para mim fica difícil conversar com o Firefly para gerar uma imagem e utilizando prompts. Se você pega um fotógrafo para gerar uma imagem no Firefly, ela sai linda. A mesma coisa vai acontecer para pessoas de marketing, ou seja, se eu não tenho conhecimento da minha área para eu gerar um conteúdo de marketing, a minha conversa com a IA generativa vai ser pobre, não vou ter muitos argumentos passando para ela gerar algo com consistência. Bom, e como a gente pode usar no marketing, já que eu estava falando disso, então vocês podem criar ideias de conteúdo, ela pode trazer sugestões de conteúdo, palavras-chave, tópicos, pode resumir um texto, né? Pode escrever postagens na rede social, pode auxiliar na edição, pode criar variações do seu teste AB, C, D, então ela pode criar variações para os seus testes, para os seus experimentos. Então é nisso que ela vai te ajudar. E vocês percebem que ela te ajudando nisso, você começa a investir o seu tempo onde precisa do seu cérebro. Aquilo que já tem um aprendizado, aquilo que já vai te trazer bom resultado, você vai ganhar tempo para pôr em prática outras tarefas. E como é isso dentro da Adobe? Então, o Adobe tem o Adobe Sensei e a gente tem a inteligência artificial generativa dentro do Adobe Sensei. Então, hoje, a gente já usa isso para fazer criação de imagens, para gerar audiências, para recomendar textos e para suportar conversas. Ou seja, na hora que eu tiver no chatbot, né, eu vou estar suportando conversas utilizando a inteligência artificial. E como isso vai funcionar? Vamos parar do blá, blá, blá aqui, né, gente? Vamos direto para o produto e ver como é isso. Então, eu vou passar por 4 tópicos para vocês. Então, o primeiro tópico que eu vou passar para vocês é como eu construo uma audiência hoje sem inteligência artificial e depois vou mostrar para vocês usando a inteligência artificial. Depois, como eu consigo agilizar a construção de jornadas, ou seja, como eu vou utilizar uma biblioteca de jornadas construídas utilizando a inteligência artificial e como isso vai facilitar a minha vida quando eu quiser criar uma nova jornada. Depois de criar essa nova jornada, como ela vai ser o meu copiloto para eu personalizar ou para eu criar um conteúdo ou modificar um conteúdo dentro dessa jornada. E, finalmente, como ela vai me auxiliar dentro da avaliação dos dados, a avaliação de toda a parte analítica de performance dessa jornada. Tá? Então, sem mais delongas, só mais uma coisa, todas essas gravuras que vocês acabaram de ver foram geradas utilizando o Firefly, até que eu não fui tão mal assim, né, gente? Demorei 3 dias para fazer isso, mas até que eu não fui tão mal. E depois, no final, vocês vão ver como o Firefly trabalha. Bom, deixando delongas de lado, vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, e a gente vai entender um pouco mais como isso funciona. Vou esperar aqui para ter certeza que a minha tela está sendo compartilhada. Acredito que ela esteja sendo compartilhada, tá? E vamos aqui falar um pouco de como é gerado isso. Então, primeiro, hoje, se eu tivesse lá dentro do Adobe Journey Optimizer e quisesse criar uma jornada, eu entraria no Canvas, né? Então, vamos supor que eu quero criar uma jornada, uma audiência aqui, né? E essa audiência, o que eu quero criar nessa audiência? Eu quero criar uma audiência para pessoas do país Índia que tenham passado por uma determinada página da web. Então, eu posso vir aqui e falar, bom, eu quero
país, então eu já começo a digitar country, eu quero aqui que o endereço dele seja no país, eu quero que esse país seja a Índia, né? Já coloco aqui a Índia, legal. E aí eu quero trazer para essa audiência também pessoas que tenham passado por uma determinada página, por exemplo, pessoas que foram ver os carros elétricos, e eu quero fazer uma campanha de carros elétricos para essas pessoas. Eu venho aqui em eventos, tá? Então aqui eu venho, começo a digitar o que eu quero o event type, então eu vou pegar esse tipo de evento, trazer para cá. Veja que eu posso escolher qualquer data, hoje, amanhã, esse mês, qualquer tempo, tá? Amanhã não, né? Porque amanhã o evento aconteceu no passado. Amanhã poderia ser uma data que eu esteja selecionando. Desculpa, gente. Mas aqui, qual o tipo de evento? Eu quero o pessoal que esteve olhando um ad. Então, eu venho aqui e criei. Aqui ele pode me dar um refresh aqui de estimado aqui de perfis que eu vou estar utilizando, e aqui está criando o meu evento, tá? As minhas audiências. Então, eu tive que clicar, eu não tenho muita informação, não tenho com quem conversar, assim, as informações são mais ou menos estáticas. E se eu estivesse usando a inteligência artificial para fazer essa audiência? Então, eu entraria também aqui no mesmo local, né? Eu venho aqui e clico nesse ícone aqui para ativar, né, o meu copiloto. Só deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês verem a tela inteira. E aí, o meu copiloto vai perguntar, o que você quer fazer? Bom, eu posso sugerir você pode sugerir uma audiência para mim, né, de pessoas que têm interesse em carros elétricos. O meu target, veja que aqui, ó, o meu objetivo é 1 milhão de pessoas. Vocês viram que anteriormente eu não tenho como colocar isso, né? Eu vou preparando a audiência, vou vendo aquela simulação de qual é a audiência que eu tenho, e aí ele me fala, olha, você pode expandir a sua audiência também tendo uma modelagem lookalike, ou seja, quais são outros perfis, né, que vão ter mais ou menos esse mesmo comportamento, mais uma vez aqui usando inteligência artificial, e eu posso também, inclusive, trazer dados de parceiros meus de negócio. Eu venho aqui e falo, sim, eu quero isso, né? E aqui ele me gera já a audiência. Vocês perceberam a rapidez, vocês perceberam como eu consigo aumentar a minha assertividade na geração de audiência? Quem percebeu isso, por favor, coloca assim aí no chat, dá um feedback, vai conversando com a gente aqui no chat. Bom, outra possibilidade, qual que é? Bom, ok, Luiz, eu tenho audiência, né? Eu quero fazer, por exemplo, um remarketing, engajamento desse cliente na jornada dele, e eu não quero sair do zero na jornada. O que é sair do zero? Então, se eu fosse construir uma jornada do zero hoje, né? Então, vamos pensar que eu ia colocar aqui, primeira coisa, eu quero, aqui, mais uma vez, Adobe Journey Optimizer, vou criar uma jornada, tá? Entrei aqui no meu Canvas, vou querer ler uma audiência, então vem aqui, quero ler uma audiência, depois de ler a audiência, eu quero um evento de abandono de carro, de compra de carro, então eu posso ver aqui qualquer evento, vou colocar qualquer evento aqui, depois desse evento eu quero fazer uma espera, então eu venho aqui, faço uma espera. Vocês viram que tem a parte de procurar o evento, tem a parte de setar a espera, depois disso eu quero mandar um e-mail, se ele, dependendo do que acontecer com o e-mail, eu quero ter dois caminhos, né? Opa, confissão aqui. Pronto, se ele abrir o e-mail, eu vou para um lugar, se ele não abrir o e-mail, eu vou para outro. Então, eu vou construindo a jornada, né? Assim, é uma coisa que, se eu não tiver familiaridade com isso, eu vou demorar um pouco mais de tempo, mas, assim, eu vou fazendo, tá? E sem contar que eu vou depois ter que voltar aqui no e-mail, fazer edição de conteúdo, trazer conteúdo, daí eu trouxe o conteúdo, não gostei do fundo do conteúdo, vou voltar para o pessoal de criativo, pedir para mudar o fundo. Então, assim, tem toda essa parte, né? Mas e se eu tivesse aqui utilizando a inteligência artificial, primeiro para me gerar a jornada? Então, eu já teria aqui playbooks, né, já gerados, né? Eu poderia filtrar esses playbooks e falar, eu quero reduzir o abandono de carrinho, né? E eu quero usar esse aqui que é mais inspiracional. Daí ele já me dá aqui sugestões.
eu quero usar esse. Então, aqui ele vai criar a jornada, ele vai me trazer as possíveis jornadas, os esquemas de dados que eu posso, os segmentos, mas eu vou já vir nessa jornada aqui, e aqui pronto, a jornada está preparada para mim. Então, isso também, veja o ganho de tempo que eu tive. A jornada está preparada. Mas eu não quero só a preparação da jornada, eu quero passar para o próximo passo, que é também já ter a produtividade, por exemplo, para fazer com que esse e-mail saia personalizado, ou saia com ofertas personalizadas para as pessoas que estão recebendo esse e-mail. Então, eu vou passar aqui para o próximo passo. Deixa eu dar um view full screen outra vez, para caber tudo na tela. Então, aqui é a jornada que ele foi criada, né? Eu tenho aqui a parte de e-mail, eu posso vir aqui e falar, bom, eu quero editar esse conteúdo. Vou usar um template, tá, gente, que já tem aí na base, então eu quero usar esse template aqui da Carvelo. Ele já me traz o template aqui carregado, só que primeiro, eu vou mandar para um pessoal que está próximo à praia. Então eu venho aqui, clico aqui no meu copiloto, então eu quero revisar essa imagem, né? Eu quero melhorar. O que eu quero? Eu quero esse veículo elétrico na praia, tá? Daí ele já me traz as opções. Veja que em cima dessa foto ele gera para mim já outras fotos que têm um contexto parecido, cujo o background é praia. Cara, esse aqui. Vou fazer o replace. Legal. Esse texto aqui eu quero otimizar. Não gostei desse texto. O que eu quero? Eu quero um texto que engaje mais, que seja melhor. Daí ele já gera um texto aqui que, segundo ele aprendeu, engaja mais, dou aqui o gerar e vou aplicar. E veja que ele também já gera nesse template as ofertas de acordo com o perfil. Então, vão ter perfis que vão ver a parte de piloto automático, perfis que vão ver mais a parte do display avançado do carro, perfis que vão falar mais sobre barulho, né? Perfis que vai falar mais sobre ambientação de luzes, e perfil para, esse cara aqui, ele vai querer, ele está num estágio lá do funil que ele vai querer buscar e vai querer fazer uma experiência com esse veículo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Desculpa, gente. Então, aqui seria a produtividade. Então, vocês viram que vocês começam a ter um copiloto, um assistente, que além dele gerar, ele também propõe coisas para vocês. E, finalmente, como tudo isso está acontecendo? Eu coloquei, salvei, ativei a minha campanha, como eu consigo analisar tudo isso? Então, eu venho aqui para a parte de análise e veja, isso aqui já é um produto da Adobe, que já está aí sendo utilizado por vários clientes, e esse produto já contém a inteligência artificial para ajudar, por exemplo, a entender um gráfico. Eu estou olhando esse gráfico, tem muitos pontos, muitas linhas, será que eu posso gerar um texto para exemplificar melhor esse dado ou esse gráfico? Então, aqui ele já vai trazer isso daqui, tá vendo? Quem faz ao vivo acontece isso. Ele já vai trazer aí a descrição desse gráfico em real time. Enquanto ele está pensando aqui, a gente vai passando para outros tópicos. Além disso, gente, dele trazer a descrição do gráfico, tá? Ele também pode, vamos ver se isso aqui é mais rápido. Isso aqui já estava lá, mas ele está gerando também, está refrescando o gráfico, que eu fiz um refresh da tela. Além disso, ele pode também trazer para mim fluxos, né? Ou seja, olha, eu quero todo o fluxo que passou por call center, da onde ele veio para onde ele foi, né? Então, o cara veio da web, schedulou lá o test drive com o carro, foi para o call center, depois ele foi para o mobile. Então, eu consigo capturar isso. Então, veja que a captura de dados também é on, offline e de qualquer sistema. E falando um pouco mais de inteligência artificial, ela vai ter algoritmos para tratar anomalias. Então, aqui ele está te apontando uma anomalia, e quando ele aponta a anomalia, ele vai trazer também... Desculpa, gente. Ele traz a explicação daquela anomalia. Deixa eu botar aqui. Tela pequena.
Então, ele fala qual foi o porquê dessa anomalia. Então, entenda a anomalia, o que, que é? É tudo aquilo que acontece fora do desvio padrão. Então, ele calcula o desvio padrão desse grupo de dados. O que tiver fora, ele já detecta, já marca e já coloca o que está fora do desvio padrão aí dessa anomalia. Tá? E, finalmente, mais uma vez, inteligência artificial. Quem aqui é de marketing... Quantas vezes vocês precisam calcular a atribuição de suas campanhas em todo o processo de geração de receita, ou todo o processo de conversão? Então, aqui ele já traz, né, primeiro, um formato que a gente chama de free table para atribuição, onde ele já traz todas essas informações. Ele tem as famosas last touch, first touch, linear, e tem mais 4 ou 5 algoritmos, e ele tem o nosso próprio algoritmo para também decidir para vocês utilizarem e para vocês verificarem como isso está acontecendo. Né? E o que é legal aqui, voltando para a produtividade e voltando que vocês não precisam, muitas vezes, fazer a configuração da audiência e ir lá e ficar teclando, vocês podem simplesmente vir aqui, olhar, quem foi que gerou pouca audiência? Mobile. Putz, mobile eu quero gerar mais audiência, quero fazer uma campanha específica para mobile. Eu clico aqui, venho criar a audiência da seleção, ele já me gera automaticamente uma audiência, onde eu posso compartilhar com todo o meu pessoal de ads, posso compartilhar com outras soluções e posso já começar a trabalhar essas audiências, ok? Agora, voltando para a nossa apresentação, e para vocês entenderem como eu gerei os gráficos. E, gente, perguntas e feedbacks no chat, por favor. Vamos ver agora como é gerar conteúdo utilizando inteligência artificial, utilizando prompt. Então, vamos ver como isso funciona nos produtos da Adobe. Future looks like wow. Oh wow. It's like wow. Yeah. Future looks like wow. Oh wow. And it starts right now. Yeah. Future looks like wow. Go and get it, go and get it, go and get it, go. Go and get it, go and get it, go and get it, go. Go and get it, go and get it, go and get it, go. It's coming up right now, and it's looking like how? Wow. Wow. The future looks like wow, and it starts right now. It's like wow, we should do this, yeah. It's a brand new future. Wow. Legal, né, pessoal? Assim, tem todo esse mote da diversão, mas é isso mesmo, né? Você fica mais leve para usar a sua criatividade quando você tem inteligência artificial gerando conteúdo. E voltando para aquilo que a Karina falou, qual é a nossa próxima parada com vocês? Antes de abrir para perguntas, né? Estou clicando aqui, não está indo. Outra vez. Aqui. É o que a gente chama de Content Supply Chain. Então, vocês perceberam que a criação de conteúdos, né, ela fica muito importante para suportar toda essa hiperpersonalização, e você vai ter que engajar equipes para atender esse fluxo de personalização. Então, a nossa próxima parada, nosso próximo webinar, a próxima vez que você encontrar com a gente vai falar de como você vai gerir toda a sua criação de conteúdos para suportar a hiperpersonalização. Pessoal, obrigado pela atenção, estamos abertos aí para perguntas e estamos à disposição de vocês. Obrigado. Muito bom, Luiz. Pessoal, acho que também reforçando a nossa mensagem aqui, né? Acho que esse é um primeiro papo, né? Que a gente gostaria de ter com vocês, algumas provocações, né? Obviamente, mas acho que o que a gente mais quer aqui é ter conversas individuais com, né, cada empresa, entender, né, um pouco do momento, né, qual que é o próximo passo, ajudá-los também de uma maneira bem consultiva, né, a entender, né, como que vocês estão hoje, aonde vocês querem estar daqui 5 anos, né, isso é o que a gente mais faz aí com várias empresas. Então, a gente deixa o convite aberto para vocês, para ter essa conversa aí com cada uma das empresas de vocês, tá bom?
Mas vamos lá, a gente tem algumas perguntas, fiquem à vontade, a gente tem mais alguns minutos também para bater um uma papo. pergunta aqui, Karina, que é a seguinte. Olá, bom dia, da Kátia Rodrigues. Essas personalizações são possíveis de serem feitas, aplicadas no IEM? Então, Kátia, o IEM é o repositório, ou é o criativo central de todos os conteúdos para serem utilizados na personalização. Tá? Então, podem ser peças inteiras, fragmentos, e a generativa também está lá no IEM para suportar a geração desses conteúdos. Karina, quer complementar? Né, acho que é importante falar que a gente mostrou aqui, né, algumas soluções específicas, né, mas a nossa IA generativa, ela é transversal, né, ela está presente, né, em todos os produtos, desde a criação, distribuição de conteúdo, jornadas, ativação, né, a Adobe hoje é uma empresa que está líder, né, em experiência digital, e a gente está presente aí em várias empresas, vários segmentos, né, em vários desafios de negócio. Hoje a gente já tem, né, esse produto funcionando, né, em várias ferramentas, né, que vocês possam ter aí também, né, algumas empresas que já são nossos clientes, e a gente está em constante evolução, né, a Adobe é uma empresa, né, que hoje tem mais de 7.000 patentes, né, sempre está olhando, né, no próximo passo, né, da inovação, né, e como eu disse na apresentação, isso é uma tendência que não tem volta, né, então a ideia é que a gente sempre, né, lance, né, novas funcionalidades, né, sempre esteja presente aí com a generativa AI em todos os produtos da Adobe. Mais uma pergunta aqui para a gente. Qual a dica que vocês dariam para quem está começando a estruturar uma estratégia de personalização em escala? Bom, eu vou começar, depois a Karina vai complementar, mas acho que muito do que a Karina falou é dados, né, centralização no cliente, ter dados do cliente, conhecer cliente. Do meu lado de produto, eu só queria deixar claro que não tem, como que se diz, uma solução única para todos os clientes. Então, a gente, como a Karina falou, a gente conversa com vocês, a gente entende o momento de vocês e a gente monta com vocês uma arquitetura corporativa, um roadmap de implementação, e a gente vai identificar por onde vocês vão começar e como vai ser essa estruturação. Mas se vocês perguntarem para o Luiz, eu vou falar, gente, vamos cuidar dos dados, vamos entender os dados, e daí a gente começa. Karina, o que você acha? Acho que também para complementar, a gente gosta muito de falar de curva de maturidade, né? Eu tenho falado com vários segmentos, né? Várias empresas, a gente vê empresas que já estão mais maduras, outras nem tanto, né? Então, é sempre bom entender, né, essa jornada de maturidade, desenhar esse roadmap, né? Deixar bastante consistente esse business case. Vocês viram vários dados, né, que mostram o resultado, né, que isso dá. Aquela informação também da McKinsey, né, dessa personalização mais básica até chegar na one-on-one, ela dá muito resultado, né? Então, eu acho que o segredo é o que o Luiz falou, né? Entender o momento de vocês, né? Entender o momento, né, da escala de maturidade e desenhar, né, um roadmap aí de evolução junto com vocês. Contem com a gente. Tem outra pergunta aqui da Mirelle Souza. Que tipo de ações offline conseguimos taguear por meio das ferramentas Adobe? Excelente pergunta, Mirelle, porque a gente falou aí do on e do off, né? Olha, tudo, ou seja, qualquer ação que você faça offline, que você consiga trazer para nós, a gente vai interagir com esse dado, a gente vai trazer esse dado para o perfil do cliente e a gente vai criar eventos. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está numa feira, né? Você está numa convenção, numa conferência, e você está recebendo num iPad, escaneando lá os caras, né? Todo mundo passa por isso. Você escaneia o QR Code lá que está no badge da pessoa. Isso daí, você está lá, evento de tal coisa, e você vai dando aquela, como que se diz, buscando ou capturando os dados daquelas pessoas que passam no teu stand. Em determinado momento, você pode descarregar tudo isso para dentro da nossa a Adobe Experience Platform, a gente vai integrar com o Profile, dependendo do dado, do evento, a gente já pode fazer o gatilho para campanhas, a gente já pode comparar esse dado com o online dele. Putz, ele teve o evento no dia 23, no dia 24 ele foi lá no app, a gente consegue fazer todo o rastreamento do que ele fez, fica tudo ligado num perfil só. Então é totalmente possível fazer a consolidação, o merge de eventos online e offline. Karina, gostaria de colocar mais um ponto de vista aí de negócio? Sim, acho que é interessante, né? Muito boa pergunta mesmo, Mirelle. A Adobe, hoje, ela é conhecida por ter uma arquitetura totalmente aberta, né? A gente fala de API First. Então, hoje a gente consegue se conectar com vários, né, conectores, vários sources, né? Que a gente fala
de dados, né? Hoje a gente tem vários, inclusive, nativos, né, que a gente consegue receber dentro da nossa plataforma e consolidar nessa visão única de clientes, né? Então, quando a gente fala de offline, talvez é até mais fácil, né? Porque é aquele dado mais estruturado, que a gente hoje tem conectores, por exemplo, com todos os CRMs de mercado, você consegue carregar na nossa estrutura de dados. O Luiz falou, né? Desde um CSV, né? Você consegue também carregar, mas a gente também está preparado para receber aqueles dados online, né? Que muitas vezes tá ali numa estrutura separada, né? Então a gente também consegue carregar e unificar essas duas visões, né? Que é o grande segredo quando a gente fala de personalização e em real time, né? Eu preciso desse dado consolidado para ser ativado, né, mais próximo possível, né, do contexto do cliente, como a gente falou. Então, é totalmente possível, né, a gente pode entender aí sua estrutura de dados, a sua arquitetura de soluções, e a gente tem conectores nativos e pode consolidar e entregar essa visão única para você. Mais uma pergunta aqui do Maurício Katayama, com a IA generativa para a geração de conteúdos. Como estabelecer governança, padronização das comunicações, sendo que a empresa possui diversos pontos de contato, áreas em contato com o cliente? Excelente pergunta. Privacidade e segurança de dados é prioridade da Adobe, tá? Então, quando a gente está falando de IA generativa, a Adobe se preocupa com propriedade intelectual, a Adobe se preocupa em não trazer gerações de conteúdos, cópias. Vou dar um exemplo, né? Eu quero gerar uma imagem que nem do Monet. A IA generativa da Adobe não vai fazer isso, por exemplo, no Firefly, tá? Então, é um tópico que a Adobe tem como prioridade, é um tópico que a Adobe sempre vai ajustar para trazer a parte de propriedade intelectual e não ferir direitos autorais. O outro ponto é a disponibilização desse dado aí dentro, né, da sua empresa, ou seja, eu estou consolidando todos os dados, vários sistemas acessando. Então, aí, falando um pouquinho mais técnico, dentro da nossa plataforma você vai criar os esquemas, né, os esquemas de dados, que é o mapa de dados, a sua arquitetura de dados. Para cada dado ou para cada label de dado, você vai atribuir uma governança de dado para aquele label. Então, a gente tem uma funcionalidade de governança de dados que já vem com um padrão de governança de dados para dados pessoais. Eu sempre esqueço quais são as classificações, mas dados pessoais, dados de contrato, então é o confidencial, aquilo que você pode ou não compartilhar, aquilo que você pode ou não compartilhar externamente. Então, você tem isso daí já pronto, você pode criar a sua própria configuração de governança e aí ela vai controlar. Mesmo que você mande um dado para uma plataforma, esse dado está com o label, está com a governança falando que não pode compartilhar, ele não vai mandar esse dado para essa plataforma. Então, isso aí é todo gerido dentro da plataforma. Então, aí vocês começam a entender que a gente está falando de dois perfis aqui de pessoas, né? A gente está falando do perfil arquitetura de dados, né? Que vai criar os esquemas, que vai fazer toda a organização de como aquilo vai ser visto na entrada do dado. Obviamente, lá dentro a gente tem os nossos data lakes, tem toda a parte de costura de dados, mas é como aquele dado vai interagir. E em cima desse esquema da arquitetura de dados, o pessoal de governança de dados vai colocar como esse dado vai ser tratado em termos de privacidade. Pessoal, chegamos ao tempo máximo. Karina, você quer complementar essa parte de privacidade antes da gente encerrar? Não, acho que perfeito, né? A gente falou muito sobre isso, né? Quando a gente fala em hiperpersonalização, personalização em escala, é importante que o dado do cliente seja corporativo, né? Ou seja, ele tem que ser usado por todos os pontos de contato, mas com certeza é super importante ter essa governança, né? Então, quem que vai acessar, em que momento, qual informação, né? Eu tenho com opt-in, né? Que o cliente autorizou utilizar, qual informação não, né? Então, a gente tem hoje uma das soluções mais completas nesse sentido. De novo, né? Faço convite para ter essa conversa pessoalmente com cada um de vocês aí ao longo do tempo. Tá? Queria agradecer também o tempo de vocês. Só para complementar, Karina, que você falou um ponto importante, eu esqueci de falar. Veja, essa solução é multiindústria, tá? Então a gente atende financeiro, a gente atende saúde. Saúde tem especificações de segurança muito altas e a gente atende essas especificações. Então, segurança e privacidade é uma prioridade. Desculpa, Karina. Imagina, perfeito. Acho que isso, só queria agradecer o tempo de vocês, agradecer Luísa e todo o time também que nos ajudou a preparar esse conteúdo aí com todo carinho para vocês. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Bom dia. Tchau, tchau.